Olá, o Informe Alema está entrando no ar trazendo as notícias desta quinta-feira, 15 de abril. Bares, restaurantes, lanchonetes e profissionais do setor cultural vão poder receber o auxílio emergencial do governo do estado. A lei que autoriza a concessão dos benefícios foi promulgada esta semana pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, promulgou a Lei número 11.426, que autoriza a concessão de auxílio emergencial aos estabelecimentos comerciais do setor de bares, restaurantes, lanchonetes e a área cultural. A lei é oriunda da medida provisória 341 deste ano, de autoria do Poder Executivo. De acordo com a proposta, o auxílio emergencial será no valor de R$1.000 pagos em cota única a empresas ativas em que a atividade principal tem a classificação nacional de atividades econômicas de bares, restaurantes e lanchonetes. Além disso, as empresas devem estar situadas em municípios da ilha de São Luís e terem inscrição na Secretaria Estadual de Fazenda. Já os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, anteriormente selecionados por meio de editais da Secretaria Estadual de Cultura, de acordo com a Lei Aldir Blanc, terão direito ao auxílio no valor de R$600, também pagos em cota única. O benefício será destinado exclusivamente aos trabalhadores residentes domiciliados na ilha de São Luís. O objetivo é também compensar os prejuízos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19. Um levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas revelou que o Brasil é o país que registrou o maior número de profissionais da categoria mortos por Covid-19 no mundo. Quando a pandemia do novo coronavírus foi decretada, dentro dos hospitais, profissionais de saúde passaram a atuar na linha de frente de combate à Covid-19. Do lado de fora, jornalistas no mundo inteiro começaram a divulgar notícias atualizadas sobre os impactos da doença. Enquanto pediam para que todos ficassem em casa, muitos destes profissionais foram para as ruas, se arriscando para cumprir a missão de informar a população e ajudar a salvar vidas. É difícil também lidar com essa parte emocional, porque a gente fica um pouco mexido com isso. Imagina, eu tenho pessoas de risco na minha família e eu preciso ir para essa cobertura jornalística sabendo que eu vou voltar para casa. Enfim, também tem essa parte emocional, essa parte do desafio, mas a profissão me ensinou esse ano de 2020 e 2021 agora tem me ensinado a ser mais forte, né? A gente está participando de uma cobertura histórica. É uma cobertura, um momento que a gente está vivendo histórico e que a gente está aprendendo, se reinventando. Com certeza não seremos mais os mesmos. Ser jornalista também é correr risco. Muitos morreram no exercício da profissão. O Brasil, por exemplo, é o 8º país do mundo com maior impunidade nos casos de homicídios de profissionais de comunicação. Como se não bastasse, o Brasil é o país que está em primeiro lugar na morte de jornalistas pela Covid-19. De acordo com a FENAGE, foram 169 mortes de jornalistas de abril de 2020 a março de 2021. Eles viraram notícia. Os estados com o maior número de mortes de jornalistas são Amazonas, Pará e São Paulo, com 19 ocorrências, seguidos do Rio de Janeiro, com 15, e Paraná, com 13 mortes de jornalistas. A maioria dos casos é na faixa etária dos 51 aos 70 anos. 90,2% eram homens. Apenas 9,8% eram mulheres. A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, explica as razões que aumentaram o risco de contágio da Covid-19 na categoria. A entidade luta para incluir os profissionais entre os grupos prioritários para receber a vacina. A Federação Nacional dos Jornalistas reivindica e espera que as autoridades incluam os jornalistas nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19.
Isso porque os profissionais jornalistas estão na linha de frente do combate à pandemia. Estão entrevistando pessoas, familiares, vítimas, médicos, autoridades sanitárias e por isso, por cumprir esse papel importante para levar informação à sociedade, estão se expondo de maneira demasiada ao risco. É preciso esse reconhecimento do trabalho do jornalista e é preciso a inclusão nos grupos prioritários da vacinação. No Maranhão, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas do Estado, cerca de 10 profissionais perderam a vida. Por isso, a defesa para que a categoria seja vacinada. O repórter que vai para a rua fazer a cobertura lá no hospital, nas UPAs da vida, que tem um contato com o doente ou que se contamina, ele volta para a redação. Então o pessoal que está na retaguarda está sujeito a ser contaminado também. Por isso defendemos que todos os jornalistas, seja a atividade que ele exerça, seja exatamente imunizado. No país, com mais de 350 mil vítimas da Covid-19, a preocupação das categorias consideradas essenciais durante a pandemia é válida. Mas o desejo geral é que a vacinação alcance o mais rápido possível a população brasileira para que as notícias sejam outras, de preferência, mais felizes. E hoje completam 200 anos do dia em que foi lançado o primeiro jornal impresso do Maranhão. Mas será que em tempos de informação digital, esse tipo de publicação está com os dias contados? Há 200 anos nascia o Conciliador do Maranhão, o primeiro jornal produzido na então província do Reino do Brasil, parte do Império Português. Um tempo em que não haviam fotos na publicação, tudo era texto e os assuntos bem diferentes da atualidade. Em vez da cotação do dólar, o importante era divulgar o valor de produtos como algodão e milho. Nos classificados da época, anúncios de vendas de escravos eram encontrados facilmente. 2 séculos se passaram e muita coisa mudou desde então. O Brasil, como todo mundo sabe, deixou de ser império e passou a ser uma república. Já os jornais ganharam uma nova tipografia, com cores e fotografias. Se o Conciliador deixou de existir pouco tempo depois que nasceu, outras publicações apareceram. O problema é que muito pouca gente lê dessa forma. A maioria das pessoas prefere se informar através do celular. As pessoas sempre gostam de perguntar assim, e aí, o jornal vai acabar? A pergunta que não quer calar é feita ao presidente de um dos principais jornais ainda em circulação no estado. Pedro Freire começou trabalhando na redação no final da década de 60, uma época em que jornais não eram escritos por jornalistas. Eram juristas, eram professores, eram intelectuais, escritores. A grande safra de escritores do Maranhão, por exemplo, passou pelas redações do jornal, né? E quando surgiu o curso de comunicação, de fato, aí realmente houve inicialmente uma interação, depois uma substituição, né? Porque os outros profissionais que trabalhavam, que não eram jornalistas, porque não tinha curso de comunicação, mas eram juristas, eram professores, etc., eles também não atendiam 100% a capacidade de produção do jornal, e, portanto, ele foi dando lugar ao novo profissional. Nesses mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Pedro Freire viu outras mudanças acontecerem. A principal delas relacionada às tecnologias gráficas, que facilitaram a impressão de um maior número de exemplares no mais curto espaço de tempo. Se antigamente eram preciso 8 horas para rodar 1000 exemplares, hoje, com um maquinário mais moderno, é possível imprimir até 40 mil jornais por hora. Realmente é uma mudança fantástica, porque quando eu iniciei, os processos eram ainda chamados, a época do chumbo, né? Quer dizer, era processo a quente, né? Utilizava máquinas de linotipo, utilizava processos de paginação manual,
tipos móveis para você escrever os textos, para você compor os textos. Era uma coisa bem rudimentar que não tinha muita diferença de 100 anos atrás, né? E que não houve muito progresso no passado. Mas o desenvolvimento das tecnologias que um dia impulsionaram as vendas do periódico para uma média de 20 mil exemplares por dia provocou nos últimos anos um efeito contrário, a queda na circulação dos impressos. A concorrência com a internet, por onde circula uma gigantesca quantidade de informações produzidas por diversas fontes, ampliou as formas nas quais cada pessoa pode ter acesso à notícia em tempo real. Não pode mais ficar esperando 24 horas para dar um resultado no jogo de futebol. Foi preciso então se adaptar à nova realidade para não ficar para trás. O jornal impresso ganhou uma versão digitalizada. Um portal que leva o mesmo nome do grupo foi criado para divulgar as notícias em tempo real, enquanto redes sociais viraram ferramentas para atrair um novo público. A redação também mudou. A empresa, que um dia chegou a ter 250 funcionários, hoje tem menos de 50. Grande parte do trabalho é feito por profissionais contratados pontualmente para uma matéria ou outra. Há uma grande quantidade de profissionais trabalhando, mas não fisicamente como era antes. Isso faz com que a gente tenha um ambiente menor, mas com menos pessoas, e deixa de ser aquele núcleo muito de produção e mais pensante, digamos assim. Hoje, na redação, a gente tem mais uma equipe pensante nas estratégias, digamos assim, com repórteres não fisicamente dentro da empresa. E isso só foi possível graças à tecnologia, que deu a possibilidade da gente cadastrar pessoas, pagar de forma online, se precisar de uma redação, pagar por matérias especiais. Tudo isso, os sistemas foram desenvolvidos pela nossa empresa. Para este professor de comunicação que pesquisa sobre o uso das novas tecnologias no jornalismo, as transformações no jornal impresso eram inevitáveis. O jornalismo impresso nasceu, cresceu, se desenvolveu numa época de escassez de informação. Hoje a gente tem um ambiente de excesso de informação. Ele está se transformando, né? Ele está sofrendo uma série de transformações, né, que estão acontecendo a nível da tecnologia, mudanças de comportamento das pessoas, mudanças econômicas, né? Então ele está sendo impactado por um conjunto de transformações basicamente ligadas ao ambiente digital, né? Ou seja, um ambiente onde entregar notícias pode ser feito de um jeito mais rápido, com custos menores, né, através de uma página, de um site, sem precisar de todo o processo industrial, né, de impressão, de distribuição do papel, de logística, então, enfim, todos esses custos, né? Adaptar-se à nova realidade não é um desafio apenas para empresas. A revolução tecnológica, ela melhorou muito, facilitou mais a vida dos editores, dos repórteres e dos redatores. Manuel Santos trabalha no jornalismo impresso há 40 anos. Começou cedo na profissão, aos 16, após vencer um concurso de redação quando ainda era estudante. É de uma geração de jornalistas que anotava tudo com papel e caneta. Quando eu entrei em jornal, a gente dizia assim, havia um brilho nas redações, porque havia muito talento. Eram grandes jornalistas, grandes escritores, grandes redatores, que na verdade a única ferramenta que eles tinham era o talento deles, né? Usavam uma caneta, um papel e sentavam na máquina para escrever. De lá para cá, a gente sabe que hoje tem toda essa tecnologia, onde o repórter pode ter acesso a informações pela internet, pelo WhatsApp, pelo Orkut, pelo Instagram. Acompanhar de perto todas essas transformações é fundamental para quem deseja se manter no mercado de trabalho, ainda que não seja uma garantia de emprego. É uma revolução que ajuda, que facilita a vida das pessoas, mas também é um cenário que limita o mercado de trabalho, alija muita gente, vai deixar muita gente fora, né? Quem não tiver a capacidade de se adequar a essas mudanças vai ficar de fora do mercado. Esse jornalista ele precisa, primeiro, entender onde ele está trabalhando. Entender esse novo ambiente, saber operar nele, né? Um ambiente não de escassez, onde você precisava só ter o release da fonte oficial ou ligar para o administrador público para ter a versão de tudo. Não adianta mais isso porque você tem milhares de outras pessoas que podem estar dando versões diferentes naquele ambiente. Então você precisa saber operar no excesso de informações. Você precisa incorporar novas formas narrativas ao seu... né? O texto continua sendo
fundamental para o jornalista, ainda é. Mas eu posso contar histórias muito melhores, mais interativas, né? Com gráficos, com timelines, com mapas, com infografia, com dashboards, com uma série de coisas, com vídeo, né? Com uma série de coisas novas que vão gerar mais interesse, que vão gerar métricas boas, pensando no negócio, né? Não é só a vida de quem trabalha com a produção da notícia que está mudando. Quem faz da venda de jornais na rua o ganha-pão do dia a dia também percebeu a transformação. A variedade de jornais vendidos na capital diminuiu. Hoje são apenas 4 títulos diferentes. O número de exemplares vendidos também caiu. Uma boa época de 97 para cá, 97, 98, 99, a gente vendia entre 65 e quase 100 jornais por dia nessa faixa do final de semana. 2000 para cá, né, 2001, 2000, realmente com esse avanço, né, tem alguns meios de comunicação que não conseguiram se impressos, não conseguiram se manter, né? O César é jornaleiro há 23 anos, vende notícias que nem sempre lê. Consciente dos novos tempos, já se prepara para seguir outros caminhos. Se acabar, o que eu vou fazer? Ou eu vou botar um lava-jato de carros, para lavar veículos, ou vou ajeitar a bicicleta, com uma bicicletaria lá no bairro, ou vou vender lanche aqui à tarde. Eu vou fazer alguma coisa, né? Nem todo mundo está preparado para essa revolução. Há décadas, o seu João tem o hábito de pegar o jornal pela manhã cedinho e fazer a leitura das notícias do dia. É assim, quase como um vício. Ler o jornal pela manhã, saber do que aconteceu na nossa cidade durante a noite, é muito bom. O aposentado de 81 anos não é um adepto das novas tecnologias. Celular para ele serve apenas para ligar. Mas vendo que não há outro caminho, está decidido a aprender um pouco mais sobre esse universo, mesmo que a preferência na hora de ler as notícias continue sendo pelo impresso. No celular, eu não estou ambientado com celular e minha vista não é muito boa. Aí eu tenho dificuldade no celular. Então aqui no jornal não dá para me ler bem. Histórias de quem lê, vende, pesquisa, escreve notícias e mantém viva uma tradição de quase 2 séculos no estado. E a pergunta que não quer calar continua sendo feita. Será que o jornal impresso está mesmo com os dias contados? Eu acho que não acaba, eu acho que não vai acabar. Eu acho que é como o livro, não vai acabar, mas não vai ter mais a importância que tinha antes. Porque antes não se tinha outro recurso que não fosse o jornalismo impresso, né? Enquanto tiver gente interessada em pagar por aquele produto, né, mesmo que seja, né, um nicho, uma coisa menor, o produto existe, né? Se continuar, para mim vai ser muito bom, mas se não continuar, a gente agradece. Nós também não apostamos no fim dele, nós apostamos na desaceleração. Não tem como ficar um jornal como o jornal era, isso é lógico, então vai acabar. Mas se você mudar o jornal, que é o que a gente pretende fazer aqui no Passar, que estamos tentando fazer, ele tem uma vida assim muito longa ainda pela frente. Enquanto tiver o jornal, eu vou querer ler. Mesmo tendo eu me aperfeiçoando em celular, mas eu quero ler o jornal. O Informe Alema fica por aqui. A gente se vê na programação.